Belle Gibson é uma jovem australiana que em 2009 começa a postar situações muito dramáticas de saúde. Primeiro, ela fala sobre uma condição cardíaca muito grave e que depois acabou evoluindo em algumas ocasiões com parada cardíaca. Posteriormente, ela vem com uma história de câncer no cérebro. Ela tinha um câncer terminal e ressecável e ela dizia que ela só poderia ter de vida entre pouquíssimas semanas a no máximo 4 meses. E ela ganha muita notoriedade em 2013. Por quê? Porque ela diz que ela conseguiu frear o câncer, que o câncer parou de evoluir simplesmente com dieta natural. Ela disse que a quimioterapia não funcionou, que a radioterapia não funcionou, e com a dieta natural tudo funcionou e algumas outras medidas naturais. E aí ela fica muito famosa, ganha mais de 200 mil seguidores, ganha milhões de reais, né, 750 mil dólares. Ela escreve um livro e fica famosa, ela faz a Apple chama ela para ela poder fazer um lançamento do aplicativo dela no Apple Watch. Ela começa a aparecer na opção de revistas. Agora, em determinado momento, as pessoas descobrem que um passo em falso dela. Ela afirma que doava muito para caridade e as entidades de caridade falavam: olha, ela nunca doou nada. Ela dizia que doava um terço do que ela ganhava, mais de 300 mil dólares. E aí os jornalistas começaram a investigar e ela pega e ela doa, depois disso, 10 mil dólares. Isso chamou muita atenção das pessoas, começaram a investigar e ficou todo mundo estupefato, ficaram pasmos, que tudo aquilo era mentira. Não existia nenhum Mark John, um médico alemão, que teria levado uma máquina especial para fazer esse diagnóstico de tumor cerebral nela. E até mesmo a idade dela, ninguém sabia direito, às vezes ela mentia até o nome. Então era uma pessoa que mentia. E aí ela foi condenada na Austrália a pagar 410 mil dólares em 2017. E aí ela disse que não tinha grana. Em 2020, 2021, o governo mandou ir na casa dela para ver se conseguia pegar algum bem para poder pagar a multa que ela devia. Então, vamos dar uma olhada mais aprofundada nesse caso aí. Gente, agora a gente vai analisar o comportamento da Belle Gibson numa entrevista à jornalista Tara Brown, de um programa australiano chamado 60 Minutes. Essa entrevista foi ao ar em junho de 2015. Vamos lá? Dá o play aí. Belle, are you prepared to tell the truth today? The whole truth? No little absolutely. half truths, no gobbledygook. The truth? No, I've been really transparent. For all her sweetness and light, Belle Gibson is not as she appeared. You claimed, also in your book, that you Pode dar uma pausa aí. underwent chemotherapy. Você vê que é interessante que ela chega com uma máscara, né? Que a jornalista não caiu muito, não. A essa altura do campeonato ninguém mais cai, né? Mas se fosse em outro momento, eu duvido que a jornalista não ia cair. True or false? Vai, continua. At the time, True or false? true, because at the time I believed I was having radiotherapy. So, false. This is a really, really simple question. How old are you? I believe that I'm 26. And? I have two birth certificates and I've had my name changed 4 times. The identity crisis there is big, but that was my normal when I was growing up, Tara, that What do you know the truth to be now? that's probably a question. A mulher não consegue nem dizer o nome, os dados autobiográficos mais básicos, nome e idade, cara. Because it's not something I've ever understood or had answers around. So, currently, then, according to those documents, you're 23. Correct. I mean, in 2009 was a really bad year for you, wasn't it? Mm-hmm. You had 3 heart operations, you suffered 2 cardiac arrests, you died twice on the operating table, you had a stroke, and you were diagnosed with an inoperable brain tumour and given 4 months to live. Correct. And And I all do. that happened. I still have the heart condition, and I was supposed to have surgery for that, You were supposed to have surgery. and I didn't. And And why did you tell people that you had 3 surgeries? at the time, I Para think aí. going back, I was Quando ela vem com esse at the time, aí já... Você vê que ela pensa, né? Pra ver que ela vai responder, novamente pega na mentira, mas não admite, né? Tem que... Aí ela dá uma parada e ela usa muito essa expressão at the time, né? Na época, etc. Não, é engraçado porque isso acho que começa a ficar até mais evidente a partir de agora, né? Mas ela é pega na mentira, aí ela para, ela dá uma pensada e ela elabora algo, né? Aham, e assumir para ela é muito difícil, né? Assumir
que é mentira, que inventou. E você vê que agora nessa parte fica claro que foram várias mentiras consecutivas a respeito de problemas de saúde, né? É muito, muito fantástico tudo, né? Tudo muito grandioso, assim. A gente pode... Late teens, and I was going through a lot of emotional trauma and a lot of abuse at the time. On Instagram in Pode falar de 2013, novo. I have been healing a Eu acho importante dizer nessa parte que, de fato, a Belly ela sofreu vários traumas na infância. Ela provavelmente não teve uma infância muito fácil, pelo que a gente viu naquele livro, né? No livro The Woman Who Fooled the World, sobre ela. Sim. Tinha várias histórias de pessoas que conviveram com ela, e ela, a mãe dela tinha um problema de saúde, os pais, ela não teve contato com o pai, a mãe se envolveu provavelmente com homens abusivos, ela saiu de casa muito cedo, foi morar com um homem mais velho, uma história meio mal contada. Super mal contada, né? Essa história eu não consegui pegar direito o que ela foi fazer. Acho que ninguém sabe direito, né? Era um Ninguém cara com a meia idade, dos 40 e pouco. Ela saiu com 13, se não me engano. Um cara de meia idade, né? Uma infância difícil, com uma mãe... A mãe tinha miastenia graves, né? Se não me engano. Que era esclerose múltipla. Esclerose múltipla, isso mesmo. E tinha um irmão mais velho, né? Com quem ela se dava bem. Agora, ela tinha amigos na escola, em teoria, não sofria bullying, né? Era mais ou menos... Dizem que ela que fazia o bullying, né? E era conhecida como uma grande mentirosa na escola inteira, né? Da cidade. Já na escola já era famosa por isso. Mas é interessante essa coisa do irmão, que ela conta que o irmão tem TEA, né? E o irmão diz que não. Ela fala que o irmão tem. Isso, ela fala, minha vida foi muito difícil, porque eu tinha que cuidar da minha mãe e meu irmão tinha espectro autista. Daqui a pouco aparece o irmão dizendo que eu não tinha autismo nenhum e a mãe dizendo que ela era uma cara de madeira, que ela nunca nem tinha lavado uma louça, né? Não duvido nada. severe and malignant brain cancer for the past few years with natural medicine, Gerson therapy and foods. It's working for me. It is. And if Except you didn't have brain cancer. No, I didn't. No. But when I was writing that, I thought that I did, and I was feeling well. Yes, but even then you misrepresented what you thought was your truth, which was all a big lie anyway. I'm really sorry. And it hurts me, and I beat myself up every day for how I have hurt those who mean a lot to me. Para um pouquinho. Tem uma superficialidade de afeto incrível, né? Assim, ela mantém... Acho que a jornalista faz a expressão que todos queremos fazer, assim, assistindo, né? A jornalista... Mas ela fala que se sente culpada, mas a gente não consegue sentir o que ela sente, né? Não passa isso. Ela não muda a expressão do afeto em momento nenhum da entrevista. Não, e o fato de ela toda hora também arrumar desculpa para si mesma faz a gente não acreditar muito que ela sente, né? Que ela assume alguma coisa de verdade. Schwartz family believed and befriended Belle. Sadly, their 7-year-old son Joshua does have terminal brain cancer. What type of an apology would you like to make to the Schwartz family? Isso aí foi uma tristeza, né? Acho que eu não sei se o pessoal vai conseguir pegar exatamente o que aconteceu, mas ela se aproxima dessa família. O garotinho tinha um câncer cerebral, né? Tem foto dela abraçada com o garotinho e tal, né? A mãe acusa, disse não, ela se aproximou, na verdade, para entender como é que era a sintomatologia da doença, mas algo muito frio, né? E muito pouco empático, né, Carol? Vai mostrar agora um pouquinho. Pensando. Their family means a lot to me because of the care and the love and the friendship that we had grown over the last year. They believe that you pumped them for information about their son's symptoms so you could take them on as your own. That family was one that I did have little interaction with. That's not how they describe it. They say they cried with you, you cried with them, your children played together. I understand that they're hurting, but I also know that I never questioned Joshua or his mother about his symptoms. But I was not an expert in anyone else's health. And Excuse me.
não sei se ficou claro ali, mas você vê que primeiro ela diz que bem racionalizando bastante, pensando muito depois de uma longa pausa, né? Pensando, escolhendo muito bem as palavras e sem demonstrar emoção nenhuma, ela diz que eles ficaram próximos, que ele sentia amor, carinho, né? E depois ela fala que não, eles não tiveram tanto contato, assim. Logo em seguida, coisa de Ela segundos. desdiz o que ela tinha dito, sim, né? Quando é conveniente, assim, né? Ela já desfaz e você vê que a família, né, acusa dela ter se aproximado por um motivo secundário, né? Não foi nada por empatia, exatamente, por interesse a família, é o que a família diz, né? E ela não diz perdão para a família, né? Fica muito... qual perdão você gostaria de pedir para a família? Ela não... Não, deixa no ar. Don't be naive now. I mean, you are appealing to an incredibly vulnerable audience, incredibly vulnerable people. You have a responsibility to make sure your story is right. I'm not trying to get away with anything. I'm not trying to smooth over anything. Well, it's not easy for me to be here. It's not easy for me to relive and relive and relive detail. How do you think it is for the people who followed you, whose heart went out to you when you wrote about how unwell you were, how well you were, your progress, your decline? These people who cried for you. Have you thought about them? I know you sit here and tell me how you feel. Have you thought about how they're feeling at the moment? In the same way I just said, I put them in my shoes and I know that they're feeling the same way I feel. Well, some of them want you to go to jail. That's how they feel. I know that they feel that way. I've seen the emails. I've seen some of the comments. I'm on the receiving end of all of that, Tara. And I take responsibility for how this has unfolded. Do you take responsibility for driving any people away from conventional medicine in seeking treatment for their cancer? That would be really heartbreaking to me because I never intended on doing that. Do you accept that that's what you might have done? I accept that might have happened. You praised your community for raising $5,000 para de for novo. two charities. Ela assume, mas não assume, né? De novo. Ela não é capaz de dizer, eu assumo que que eu realmente fiz isso, não. E pode ter acontecido, né? Não é nada sobre mim. E ao mesmo tempo você pensa nos outros e tudo, e tudo a dificuldade tem sido para ela, que ela perdeu. Ela fala várias vezes durante a entrevista que ela perdeu tudo e que é muito difícil estar ali. Então, bem egocêntrica, né? A grande foco é a consequência. E assim, parece que não pensou muito bem, né, nas consequências de longo prazo, o que estava fazendo para os outros. Não... Pode continuar. É uma incapacidade impressionante de assumir qualquer tipo de responsabilidade. Tudo é sempre culpa dos outros, das circunstâncias, nunca dela, né? Nominated. But then when you were pressed on it because that money never showed up, you said, well, in fact, we didn't raise that money, despite praising the community for raising that amount of money. And, you know, a portion of that money gets sent to one charity, but only after you're questioned by the media. I took my books and my finances and my accounting to business managers and accountants, and I said, I'm way in over my head with this. Can you please help me out and get this up to date? And 8 months on, it's still not finalised. I don't know that you need to be an expert in accounting to know that you don't make promises that you're not sure you can fill. So I still stand by those promises. You can't have it both ways, Belle. You can't say, you know, my community has raised this amount of money. Oh, actually, no, they didn't. What did you do, misspeak? Or is it the accountant's fault that you made that claim when in fact it's not the truth? And I'm keeping those promises, Tara. You didn't fulfil them and you misrepresented yourself yet again. I am not misrepresenting myself. I just wonder, Belle, and I don't know if you're at a stage where you'll ever admit it, naquela parte, whether you just didn't know what you were getting yourself. Fica bem claro, né, a irresponsabilidade de formar compromissos, dar a palavra e... né? E aí ainda reforço, não, mas eu vou fazer. Mas nunca fez e a história fica pior que isso. E sabe que não vai fazer, né? Isso que eu acho mais interessante. Não, pois é. Sabe que não vai fazer e coloca isso como se fosse algo
óbvio, E né? assim, é porque ela se confundiu com a contabilidade, entendeu? Assim, né? Uma desculpa, Sim. mais uma vez, mais uma que não faz o menor sentido, né? E a jornalista aponta isso, que não precisa ser uma grande especialista em contabilidade para prometer e cumprir uma ação dessas, né? Então, Yourself into. That you probably thought you weren't doing any harm, but that you thought you could get away with it. There was nothing to get away with, Tara. Oh, of course there was. There was adulation. There's sympathy. There's a community who loves you. There's huge amounts to get away with. There's a community that I love. I'm just wondering if you kind of were playing in a grown-up's world without realising it, that it was all going to end badly. It didn't need to. Once I started to figure out where I stood and what reality actually was, and I had received the definitive, no, you do not have cancer, then that was something that I had to come to terms with. That takes a lot. And it was really traumatizing. I was feeling a huge amount of grief. And Grief for not having cancer. know that I had been. Essa parte é sensacional, né? Como é que que é até um artifício que a gente usa na nossa entrevista de psiquiatria forense é prolongar a entrevista, porque o cara em algum momento ele vai se enrolar, né? Ou como é que ela se enrola? Ela fala que ela entra, aí ela se entrega, né? É aquilo que acontece com essas pessoas, acaba se entregando em algum momento. Porque ela vira e fala assim, não, eu fiquei muito mal quando eu descobri que não tinha câncer. Mas, pô, como assim, né? Enfim. e ela aponta ela aponta o ganho secundário, né? A jornalista. Como assim não tinha nada? Você ganhou adulação, você ganhou um monte de coisas. Muita cara de pau, não tinha nada a ganhar com isso. Pô, ganhou milhões, ganhou simpatia, ganhou... A jornalista é muito boa, né? That I felt like I had been taken for a ride. It took me a lot to unpack that. And once I was strong enough, I was ready to come out and speak with my community about it. And I had a definitive date. And that date was only 10 days before the media broke it. Okay, thank you. Thank you. Você vê a diferença desse final, né? Para como ela estava no início. Ela chegou toda sorridente, eu sou muito transparente, vou contar tudo. Chegou no final, assim, né? Ela percebeu que não convenceu, né? Deu até uma desinflada. Bom, e aí, Carol? Agora a pergunta que não quer calar, que muitas pessoas, o leigo e até profissionais da área psi também, que não são forenses, perguntam pra gente. A mentira patológica é um diagnóstico? Que a pessoa fala assim, cara, uma pessoa que mente dessa maneira, que mente a idade, mente o nome, que mente... Você não consegue acreditar nas informações mais simples da pessoa. Isso é uma doença? É uma pergunta interessante, né? Isso é uma doença, um transtorno, né? Porque dá a entender que é algo patológico, né? Mentira patológica e mitomania, no geral, a gente usa como sinônimos, né? Então, lá na enquete do Instagram, a gente colocou mitomania, né? Mas alguns autores usam mentira patológica. Então, a gente vai ver esses termos, assim, na literatura como praticamente como sinônimos. Na maior parte das vezes, eles são usados assim. Ela normalmente está presente em outros quadros. Então, ela seria um sintoma ou um comportamento que a gente observa. Tem alguns autores, né, cara, que até sugerem, até os dias de hoje, e acho que é uma discussão interessante. Eu estava lendo esses dias um artigo de revisão e traz alguns exemplos. Traz exemplo de um juiz, por exemplo. Um juiz lá na Califórnia, o cara mentia, dizia que tinha ido para a CIA, dizia que tinha ido para... que ele tinha um PhD em psicologia, e foram ver que o cara era um tremendo mentiroso. E aí quiseram até afastar ele da corte, falaram, não, esse cara é um mentiroso. Mas aí foram ver, peraí, ele não tinha nenhum outro transtorno. Ele só mentia. Para aquilo gerou um problema para ele, porque o cara era um tremendo mentiroso, mas não era um psicopata, não era um transtorno factício, né? Então tem muitas pessoas que se perguntam se isso não poderia ser um diagnóstico. E aqui a gente tem uma ilustração, um autêntico caso de mentira patológica, né? Que é bem ilustrativo, né? Para quem não sabe o que é mentira patológica, está aí, bem ilustrativo, né? E tem alguns momentos também que a gente tem a chamada pseudologia fantástica, que estaria incluída aí na mentira patológica, que é quando o cara fantasia muito, né? A gente não pegou aqui aquela cena aquela parte da máquina, né? Aquelas coisas muito grandiosas e fantásticas.
Mas ela tinha na história dela histórias, quer dizer, previamente até a isso, né? Alguns relatos de colegas de faculdade, ex-namorados e tudo, algumas histórias super fantásticas, a lá Barão de Munchausen mesmo, né? A gente viu, e até os autores do livro, que são jornalistas, e uma galera falando sobre transtorno factício, né? Uhum. Que a pseudologia fantástica poderia se encaixar, né, nessa... E o fato dela mentir muito sobre doenças, né, sobre dizer-se doente, né, e doenças graves, né, ela diz que passou... Essa parte é um pouco grandiosa também, né, a parte que ela fala que ela passou por 2 paradas cardíacas, 3 cirurgias cardíacas, essa parte também entra um pouco eu considero um pouco na pseudologia também, mas enfim, nessa parte parece... A gente poderia pensar em transtorno factício, mas ela tem algumas coisas que falam contra, né? Você não acha? Sem dúvida. E o principal é que, no transtorno factício, o cara tem um ganho primário. Ele quer se passar por doente. Então, ele vai até medidas muito extremas para isso. Então, provavelmente, ela daria entrada em emergências, porque, na realidade, ela nem procurou especialistas nem nada, né? Ela contava isso como uma forma de impressionar, de angariar empatia, né? Simpatia das pessoas. Agora, ela nunca se colocou na posição de doente, que é o que o factício faz, né? De fato, né? Ela se dizia doente, mas ela não se colocava como paciente, ela não procurava tratamentos, ela não procurava sequer exames. O único exame que consta aí dela é uma ressonância que ela fez e deu resultado, aparentemente deu normal, né? Então, ela não tinha aquela característica típica, né, do transtorno factício ou da síndrome de Munchausen, a gente usa os 2 termos, né, que é procurar vários profissionais de saúde, e aí quando um começa a desconfiar da história, ela já procura outro, faz um monte de exame, é internada, se submete a tratamento que não precisa, isso é o típico do transtorno factício, ela não tem nada disso. Pelo contrário, né, inclusive ela diz que os profissionais que atenderam ela, em teoria, um deles não existe, não se achou nada sobre ele, e o outro não é médico, eu acho. Então, assim, a história fantástica, a história da máquina que o Eric falou, é que eles diagnosticaram ela através de eles foram até a casa dela, colocaram uma máquina que identificava frequências. Assim que descobriram que ela tinha o câncer cerebral terminal, né? Seria isso. Agora você vê que isso que você falou é mais um fator de confundimento para o diagnóstico, porque ela se muda, né? Ela se muda, ela vai de uma cidade para outra, depois ela vai para o outro lado da Austrália, vai para Perth, né? E no transtorno factício isso acontece muito por quê? Porque a pessoa quer se passar por doente, ela vai no hospital, vai no outro, daqui a pouco todo mundo naquela localidade sabe que ela está fingindo, que ela está mentindo deliberadamente uma doença. Então não cola mais. Aí o que aquela pessoa faz? Ela se muda para outro lugar onde ninguém conhece ela, para que ela possa voltar a se passar por doente. No caso dela, aconteceu um movimento parecido, né, Carol? Mas não pelo fato de querer se passar por doente, exatamente por isso. Não por ter sido pega por profissionais de saúde, por começar, porque ela não procurava, como a gente já falou. Então, ela não tem essa peregrinação, e ela não de fato induz uma doença nela, ela não forja laudo, ela não se submete a exame, como a gente falou, que essas 2 questões falariam contra. E o ganho secundário, que fica evidente. E no transtorno factício, né, o ganho é assumir o papel de doente. E no caso, ela tem muitos ganhos, né? Acho que fica evidente aí. Esse acho que é o principal do diagnóstico diferencial e o mais óbvio para a gente, né? No transtorno factício, você não tem ganho secundário nenhum, você não está aqui pensando em ganhar dinheiro, em ganhar simpatia, em ganhar comida, família, em se livrar de nada. Você só quer passar pela situação de paciente. É algo super... fascina muita gente, porque é algo que a gente chega à beira de não conseguir entender a cabeça dessa pessoa. Agora, na simulação, que é o que a gente está vendo aqui, sempre a pessoa não quer se expor a risco nenhum, né? Não vai ficar se expondo a procedimentos invasivos, e sempre buscando um enriquecimento. Ela ganhou muita grana, né? Ganhou milhões de... Ela ganhou. Ela teve ela lançou livro, ela lançou aplicativo, ela tinha seguidores, dava entrevista. Ela ganhou muito dinheiro, muitos seguidores, muita atenção, fama. Então, muito, muito ganho secundário, né? Isso aí já bem estabelecido. E aí você falou de simulação, né? E simulação era uma outra hipótese. Porque existe uma situação que é só simulação. A pessoa está somente simulando. Ela não tem um diagnóstico. Porque a simulação não é um diagnóstico, né? Ela é um comportamento. E aí acho que existe simulação,
existe mentira patológica, mas a gente acha que esses comportamentos podem se dever a outra coisa, né? Podem ser melhor explicados por outra situação. Quer falar disso? Quero. Então, é até uma coisa que a gente deve falar muito aqui no canal, né? Que é sobre a personalidade da pessoa e o quanto que uma personalidade gera um prejuízo, né? Então, veja bem, a personalidade é uma soma de temperamento com caráter. A gente, em outro momento, vai ver isso mais aprofundado. E todos nós temos uma personalidade. Agora, a nossa maneira de ser, de funcionar, de agir, de estar no mundo, ela pode causar muito problema para terceiros ou para a gente mesmo. A gente vê que a personalidade dela gera muito transtorno para terceiros e para ela mesma. Então, é algo para a gente pensar, né? O que a gente pode dissecar da personalidade dela, Carol? Algumas características da personalidade dela que a gente pode dissecar aqui. Uma a gente já falou que é a mentira patológica, ficou muito óbvio, né? Outra é a falta de remorso e de empatia, né? Assim, você vê que em momento nenhum ela se arrepende do mal que ela fez. Verdadeiramente, né? Assim, com emoção, com... a emoção dela é muito... O afeto dela é muito superficial, né? Quando ela tenta falar de uma emoção, ela fala muito racionalmente. Então, ela não passa isso para quem está ouvindo. Porque as pessoas que não sentem, não são capazes de sentir muito, são semi-robôs, existem pessoas assim, elas não sabem como se expressar. Então, às vezes, elas podem se expressar de uma maneira mais exagerada, e aliás, ela fez curso de atriz, ela era super melodramática, né? E ela tinha um pouco dessa pegada exagerada. Ela ficou amiga de um outro influencer, também olha o nível de frieza, né, e de falta de empatia. Ficou amiga das influências que tinham o mesmo problema, em teoria, com câncer cerebral. A menina de fato tinha um problema, né, porque ela não... De fato tinha um problema. A menina morre, aí tem um velório fechado, ninguém chama... Aí ela brota no velório sem ser convidada, que era um velório fechado para a família, e ela começa a chorar desesperadamente, ficou todo mundo sem entender. Ela chorava mais do que a mãe, do que o irmão, do que o namorado, do que todo mundo ali, né? Então, uma coisa muito exagerada, né? Então, eles têm isso. Ou eles expressam em excesso, ou então chama a nossa atenção, porque não é algo genuíno, né, Carol? Natural, não é algo empático, de fato, né? E há um protagonismo aí, né? Um egocentrismo. É tudo sobre ela. Da entrevista, isso fica claro também, né? Tudo é, no fundo, sobre as consequências para ela, né? O que ela perdeu. E aí a ausência de remorso, empatia, de responsabilidade também. Isso, muitas vezes. Cara, esse não tem nem o que falar, né? A pessoa lança um aplicativo, vai fazer sociedade com a Apple, induz não sei quantas pessoas, ela tinha 200 mil seguidores, não era isso? Induz milhares de pessoas a entender que um tratamento natural poderia curar um câncer. Cara, a responsabilidade aí passou longe demais, né? Não assume nem as mentiras direito, né? Sempre dá um jeito de contornar. Uma incapacidade de assumir os próprios atos, né? E parece, né, que tem uma inconsequência, assim, uma dificuldade de pensar no que poderia dar errado, né? Que até a jornalista fala, como isso poderia acabar mal. Ela até fala, interessante, que ela fala assim, não, mas não precisava ter acabado mal. É tão óbvio pra gente que acabaria mal, não? Mas para ela, não. Ela sempre acha que ela vai dar um jeito, vai contornar a situação. Ou então ela nem pensa nisso, né? Nem se preocupa. O que importa é agora. E era comum ela usar esse, né? Ela usou essa coisa do coração na época de um fórum de skate e já tinha mentido previamente para um ex-namorado que estava gravemente adoecida para o cara não abandonar ela. Né? Ela era conhecida como alguém muito... Era até meio chacota da galera na cidade, na faculdade, assim, de uma pessoa que construía... Faculdade não, na escola. Ela não fez faculdade. Na escola, desculpa. É porque lá o termo em inglês a gente confunde. É que ela abandonou a escola, inclusive. É verdade. É uma coisa interessante, assim, porque ele entrando naquela questão que não tem tantas coisas de transtorno de delinquência juvenil e outras coisas, fator 2, isso é outra coisa, né? Além da mentira, de sair de casa cedo, ela abandonou a escola. Ela tem capacidade de assumir os próprios atos, né? As responsabilidades dos próprios atos e irresponsabilidade.
que é quando você assume coisas que você não cumpre. Você sabe que você não vai cumprir, você assume mesmo assim. Compromisso que você não vai Essa aí cumprir. ela deixou claro ali, né? Bem claro ali na entrevista, né? Então ela tem mais duas, ela tem a responsabilidade e a incapacidade de assumir, que é atribuir a culpa sempre para os outros. Ela faz muito isso, né? Nossa, sim, direto ali. Tem umas coisas ali que você percebe muito claramente. A mentira patológica, a ausência de responsabilidade, de assumir responsabilidade, a insensibilidade afetiva, aquela parte que ela racionaliza, mas não demonstra o que sente de verdade, né? Aquilo ali é... Na mentira patológica eu achei fantástico, cara. Que caso ilustrativo. Vigarice e manipulação também, né? Vigarista e manipulação, claro, né? Óbvio, ela conseguiu enganar muita gente graças a essa característica de sua personalidade. Não, e a eloquência, né? A eloquência, que também é um fator diagnóstico, a maneira como ela fala, como ela se coloca. Pô, a mulher conseguiu fazer um convênio lá, a Apple chamou a mulher para fazer um convênio, assim, angariar 200 mil seguidores, não é para qualquer um, né? Você tem Não, que ter... ela enganou um monte de gente da imprensa, do mundo todo, que ela deu entrevista em grandes revistas. Porque, infelizmente, isso está muito comum, né, cara? Assim, de um tempo para cá, as pessoas usam a rede social, algumas realmente colocam as suas doenças, assim, e isso de alguma forma, atrai o olhar de muita gente, né? Eu não sigo, a mim não importa tanto, mas tem gente que quer seguir aquilo e tal. E aí, muita gente pega carona nisso e começa a inventar. Na psiquiatria está muito comum, né? Quando eu estava dando aula há pouco tempo, há 6 meses atrás, as meninas viram, professor, tá parecendo fantástico o transtorno dissociativo de identidade. Então, tinha uma opção de gente fazendo transtorno dissociativo de identidade. O Tourette já teve a sua época, enfim, das redes sociais. Mas, enfim, muita gente simulando doença e ninguém conseguiu pegar uma magnitude dessa que a Belle, de fato, ela tinha uma loquacidade importante, né? Assim, porque, assim, aquilo, no início é fácil a gente ver que ela tá mentindo, porque a gente conhece a história dela inteira. Agora, se a gente sentar num bar com ela, eu e você que somos psiquiatra forense, claro. Provavelmente. Não, mas claro também que ajuda, assim, o fato de que, imagina que essa entrevista foi depois de tudo que aconteceu, então a postura da entrevistadora já é diferente. Isso muda muito também. Porque talvez se alguém tivesse tido a ideia de confrontar logo no início as histórias, ou pelo menos verificar as histórias que ela conta, talvez isso tivesse sido descoberto antes. Mas, em geral, as entrevistas elas são muito bajuladoras. Ninguém fica duvidando. Alguém fala que tem uma doença grave e ninguém fica, não, será que é verdade? Vamos verificar se é mesmo. Então, a postura da jornalista foi já foi muito boa para demonstrar o que a gente já sabia pela história. Mas fica evidente ali. Se alguém tivesse feito isso antes, talvez ficasse evidente antes. Eu acredito que essa história foi até onde foi, porque ninguém confrontou nada. Todo mundo estava encantado no charme ali. Superficial. Então, a gente está falando muitos termos. Esses termos são muito descritos na psicopatia, né? E a gente está falando principalmente do fator 1 da psicopatia, que são esses aspectos mais de personalidade mesmo. No fator 2 é mais a parte de comportamento, que entra violência violação de condicional, etc. No fator 1, que a gente entende que é mais rico, né, Carol? Que vem essa parte mais de mentira, manipulação, de falta de remorso, etc., né? Mais específico também, né, da psicopatia. Porque, às vezes, o comportamento confunde com... Agora eu vou lançar um questionamento com o antissocial, né? O antissocial puro, sem psicopatia, enfim. Mas isso fica para outro momento, essa discussão. Que é uma discussão que as pessoas têm muita dúvida, né? Qual a diferença entre os dois. Mas aí já fica aí no ar uma das questões. Vou fazer uma resenha que a gente gosta, a Carol gosta mais ainda do que eu desse assunto, mas em suma a gente tem, na psiquiatria a gente não tem a psicopatia, mas a gente tem o transtorno da personalidade antissocial, que para nós tem pouquíssima validade diagnóstica, a gente acha muito mais rico o diagnóstico da psicopatia, porque não são a mesma coisa, são muito diferentes, justamente porque o antissocial vai levar mais em conta o fator 2, então vai acabar pegando pessoas que estão em situações mais vulneráveis, mas a gente em outro momento entra nisso, né, Carol? Mas o fator 1 é até o mais rico para esse diagnóstico de psicopatia, né, Carol? Vale a gente lembrar, então, que esse conceito que mulher tem uma apresentação um pouco diferente, né? Uma coisa que é importante as pessoas entenderem também é que
a minoria absoluta dos psicopatas é sádico, né? As pessoas confundem muito isso. Quer dizer, ele pode pisar na cabeça de um até assassinar se aquela pessoa estiver no caminho dele. Mas não é do interesse dele provocar sofrimento. Tirando os serial killers, né, e os realmente sádicos, né? Que é um subgrupo desse grupo maior. E, assim, não é sinônimo de comportamento violento, mas muitas vezes criminoso não violento, como os estelionatários, né? Assim, não precisa, não é essa única. Carol, tu acha que serial killer deveria ser uma entidade diagnóstica à parte da psicopatia? A gente acreditou hoje. Muito polêmico esse, hein? Vamos deixar desenho para depois, então. Vamos, esse é complicado. Na maioria das vezes, eles têm outras formas de exercer a sua psicopatia. Seja se aproveitando dos outros, seja através da vigarice, da manipulação, do estelionato, às vezes de alguns cargos, né, que são associados, né, algumas posições de poder que não necessariamente envolvem crime. Então... Agora, eu acho que o mais importante de deixar bem marcado aqui, Carol, é que isso não é uma doença, né? Veja, isso pode ser uma doença em alguns sentidos. E até quando você vai ler sobre mentira patológica e psicologia fantástica, você vê que é muito mais comum em pessoas que têm epilepsia, em pessoas que sofreram um trauma cerebral. Aí a gente estaria falando de uma doença. Assim como existe a pseudopsicopatia adquirida, né? Ou psicopatia adquirida, que é quando, em função de uma alteração orgânica cerebral, a pessoa passa a desenvolver aqueles comportamentos. Aí, beleza, se tem doença é uma coisa. Agora, na grande maioria das vezes, a gente está falando só de uma personalidade que causa prejuízo mais para terceiros, mas também para si, né? Nada além disso. As pessoas confundem muito, acham que ele é doente, né? Não, doente é o esquizofrênico, é o deprimido, é o bipolar, né? Aqui a gente está falando, quando a gente fala de personalidade, a gente não está falando de doença. É muito importante que as pessoas saibam, né, Carol? E para o âmbito forense isso é importante também, né? Agora, vale a gente lembrar que a psicopatia não é um diagnóstico da psiquiatria, mas a gente costuma usar em documentos forenses para tentar explicar para o juiz do que se trata aquele fenômeno, né? Então, nesse caso, você considera que ela é completamente capaz de responder pelo que ela fez, né? Mas pergunta aí para o espectador. Você acha que ela sabia que estava fazendo algo errado? Óbvio que ela sabia tudo que ela estava fazendo, cada passo que ela estava dando, assim como ela sabe durante a entrevista e continua agindo daquela maneira, né? Isso não tem conserto, ela vai funcionar assim para o resto da vida, né? Ela mesma não alegou, que eu saiba, ela não alegou nada do ponto de vista de sanidade mental, não. Até na entrevista ela nega veementemente que ela tem um problema de saúde mental. E, aliás, tudo que acontece, né, de errado, as pessoas acham que tem que ter uma explicação da parte psiquiátrica, né? Para isso que a gente está aqui, Eric. Na minha realidade lá no tribunal, cara, as pessoas, se é servidor problema, se é mentiroso, se é trambiqueiro, se é da psiquiatria. Falou, meu irmão, o cara não tem uma doença psiquiátrica, não, você é só um cara problemático, porra. E aí tudo cai no colo da psiquiatria, né? E o que me deixa mais chateado com isso é porque você gera até um estigma ou uma visão ruim do paciente psiquiátrico, né? Porque o coitado do paciente psiquiátrico não tem nada a ver com essas pessoas, com esses comportamentos, né? O paciente psiquiátrico é outra coisa, é outro sofrimento. Mas o que eu ia te falar, que eu não sei se a gente colocou em algum... É tão rica a história dela, não sei se a gente colocou isso em algum lugar, ou em alguma vinheta, mas em determinado momento, depois disso tudo, ela estava abastecendo num posto, um repórter vê ela no posto de gasolina, aí vai entrevistar ela, fala, porra, vocês não me respeitam nem quando eu tô com meu filho, eu vou te responder quando eu estiver com meu filho. Aí o cameraman vai lá e o carrinho de bebê tá vazio, porque a criança não estava lá, obviamente o tempo inteiro, meu irmão. Que a gente falou agora há pouco da peregrinação do factício e a peregrinação do possível psicopata, que é essa, né? Ela já foi se meter no meio dos etíopes, né? E já estava mentindo e manipulando lá na galera da Etiópia, né? Enfim. Ela deu uma entrevista em 2020 num grupo étnico da Etiópia lá na Austrália, mas que seriam, acho que, pessoas que são originárias de lá, como se ela tivesse sido adotada pela comunidade, assim. Já está procurando outro grupo para vampirizar. Today we met in Melbourne, Australia. Our diaspora community, Oromo community of Australia, met to discuss the current situation of Ethiopia, specifically Oromia.
Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha, comenta aqui. Se tiver alguma dúvida, a gente tira a dúvida de vocês. Em breve a gente já vai estar com o terceiro caso. Acompanhe a gente no Instagram. Valeu, até a próxima.